Olá, boa noite para você. Ministro Alexandre de Moraes libera cerca de 100 ônibus apreendidos nos atos em Brasília no 8 de janeiro. No Espírito Santo, ônibus do Expresso União quebra na segunda ponte. Você confere ainda nesta edição outras ocorrências do mundo rodoviário. Nas manchetes esportivas, a Aviação Águia Branca passa a ser a nova patrocinadora oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. E ainda, Contígio e Nova Itapemirim abrem vagas de trabalho para motoristas de ônibus. Essas e outras notícias você confere no Jornal do Ônibus, que começa agora com transmissão para todo o Brasil. Fique com a gente! O ministro do STF, Alexandre de Moraes, liberou cerca de 100 ônibus que transportavam manifestantes dos atos de 8 de janeiro. Os coletivos foram alugados por participantes dos atos e foram apreendidos. Segundo o ministro, isso foi feito para interromper outras ações semelhantes, além também de identificar quem participou da ação e quem financiou o transporte. Moraes ainda justificou a retenção dos veículos, que durou mais de 5 meses. O ministro informou ainda que a ação foi feita para auxiliar nas investigações e identificar os organizadores dos atos, que o ministro classifica como golpistas. Assim, então, foram feitas diversas diligências nesse sentido, como a oitiva dos proprietários, a análise da lista de passageiros, a documentação dos veículos, contratos de prestação de serviços de transporte e outras documentações. Para ter o ônibus de volta, os proprietários deverão seguir uma série de determinações, sendo elas: o ônibus terá que passar por perícias da Polícia Federal e do Instituto de Criminalística para verificar o atual valor e as condições de cada veículo, além também de eventuais adulterações em placas, sinais e documentos. Os donos dos coletivos, sejam empresas ou individuais, terão que informar a lista de todos os passageiros transportados, além do valor do frete e os comprovantes de pagamento. Não será permitida a transferência do ônibus até nova autorização judicial. E, por fim, é necessário estar disponível para novos questionamentos das autoridades, bem como disponibilizar o ônibus para novas perícias, se necessário. A liberação dos coletivos será feita de forma gradativa e os proprietários serão notificados, mas podem entrar em contato com a PRF para outras informações. Você confere ainda hoje no Jornal do Ônibus as notícias em manchete, as vagas de emprego, as manchetes esportivas e o resumo de notícias da semana. A gente volta já! Em Santa Catarina, um ônibus que transportava 42 crianças colidiu contra um caminhão na BR-470, entre os municípios de Itaió e Rio do Sul, na região do Vale do Itajaí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão fugiu do local e não prestou socorro aos passageiros do ônibus. Os policiais auxiliaram na retirada das pessoas do veículo acidentado e encaminhou um outro ônibus para que as vítimas pudessem seguir viagem em segurança. 2 ônibus da empresa Pêssego Transportes colidiram em São Paulo. O caso ocorreu na rua José Francisco Brandão, no Cidade Tiradentes. Os veículos faziam a mesma linha, a 3785/10, Coab Barro Branco, metrô Itaquera. Os coletivos foram recolhidos e levados para a garagem para fazerem os reparos. Felizmente, ninguém se feriu. Ainda na capital paulista, outros 2 coletivos bateram na Zona Leste. O caso envolveu veículos da Express e da Metrópole Paulista. Os ônibus faziam as linhas 4018/10, Metalúrgicos Terminal São Mateus e 4311/10, Terminal São Mateus, Terminal Parque Dom Pedro. A SP Trans, em nota, disse que não há informações de feridos com gravidade e as causas vão ser investigadas. Em Jundiaí,
Um ônibus colidiu contra uma Kombi na Avenida André Costa e deixou um idoso de 73 anos ferido. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e disse que a vítima teve ferimentos no braço, face e pernas, sendo levado ao Hospital São Vicente. Em Campinas, 2 ônibus colidiram na rodovia Anhanguera, deixando 4 pessoas feridas. O acidente envolveu veículos da Capeline Transportes e da Transmimo. Segundo a CCR Autoban, que administra o trecho, os 2 coletivos seguiam na faixa 2 da via marginal, quando o ônibus da IMTU bateu na traseira do micro-ônibus. Segundo a concessionária, uma pessoa no micro-ônibus e 3 no coletivo ficaram feridas. Em Belo Horizonte, 2 ônibus do sistema móvel colidiram no viaduto Oiapoque. Segundo os bombeiros, 6 pessoas ficaram feridas e o motorista de um dos veículos ficou preso às ferragens. Os passageiros foram resgatados e levados a hospitais e UPAs da região. No interior do estado, uma colisão envolvendo uma moto e um ônibus deixou 2 pessoas feridas em Itaúna. A polícia informa que os feridos são o piloto da motocicleta e a garupa. O SAMU atendeu a ocorrência e informou que os feridos apresentavam fraturas no tornozelo esquerdo e escoriações na testa. Em Betim, um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou 4 pessoas feridas. O caso ocorreu no bairro Filadélfia. Segundo os bombeiros, o ônibus não parou a tempo e bateu na traseira do caminhão que estava na via. Os passageiros foram levados para hospitais da região. No Espírito Santo, um ônibus do Expresso União quebrou na segunda ponte, lá em Vitória. O trânsito ficou lento no sentido Cariacica-Vila Velha. Uma equipe da polícia esteve no local. As empresas Flixbus, Forbus e Satélite Norte se uniram para criar a FMOB, a Associação Brasileira pelo Futuro da Mobilidade. A entidade tem como foco promover discussões políticas e institucionais sobre a democratização do transporte de longa distância por ônibus, abordando temas como inovação, tecnologia, sustentabilidade e melhorias regulatórias. A associação vai atuar junto da NTT, do Governo Federal e do Congresso de discussão sobre o novo marco regulatório do transporte rodoviário, atuando em políticas públicas para o setor. Essas foram as principais notícias em manchete deste sábado. Nas notícias do esporte, hoje temos uma grande novidade vindo da aviação Águia Branca. A empresa com sede no Espírito Santo é a mais nova patrocinadora oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. Operadora de transporte rodoviário de passageiros, a Águia Branca vai atuar nos eventos e nos principais projetos liderados pelo comitê, como o Hall da Fama e o Projeto Transforma. A empresa vai atuar também nas participações do Brasil em competições, como os Jogos da Juventude e os Jogos Pan-Americanos deste ano, que serão feitos em Santiago, no Chile, e os Jogos Olímpicos de 2024, que acontecem em Paris, na França. A Águia Branca terá em sua frota 4 veículos personalizados com as cores e símbolos do comitê, que transportarão os atletas do Brasil em eventos, projetos e outras atividades do COB. O público vai poder votar em qual design vai estampar os veículos. Quando não estiverem em compromissos esportivos, os ônibus da Águia Branca estarão rodando em linhas normais da empresa, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Salvador. Bem bacana, né? Show de bola! Paris é logo ali. Em instantes, você confere as últimas notícias da nova Itapemirim, hoje com vagas de emprego. E também tem oportunidades na Gontijo. A gente volta já. Hora das vagas de emprego. Hoje temos oportunidades na Gontijo e na nova Itapemirim.
Começamos pela Gontijo. A empresa mineira está com vagas abertas em Belo Horizonte. As oportunidades são para o setor administrativo. Por lá, há vagas para analista fiscal sênior, analista contábil sênior, analista contábil pleno, analista fiscal pleno e supervisor contábil. Mais informações e requisitos entrando em contato com a Gontijo através do e-mail recrutamento2@gontijo.com.br ou se cadastrando no site www.gontijo.com.br. Já na Nova Itapemirim, foram abertas vagas para motoristas de ônibus. As oportunidades são para as seguintes cidades que aparecem aí na sua tela, nos respectivos estados. Há vagas para todo o Brasil. A empresa pede como requisitos CNH-DOE, exercício de atividade remunerada, experiência comprovada em carteira com trabalho de veículos de grande porte em rodovias, ensino fundamental completo e possuir curso de transporte coletivo atualizado de passageiros, incluso na CNH. Já a empresa oferece como benefícios salário compatível com a função, regime de contratação do tipo CLT, vale transporte, vale alimentação e plano de saúde. Além de vagas para motorista, há também oportunidade para auxiliar de operações em Santo André, analista de mercado também em Santo André e promotor comercial para São Paulo, Minas Gerais e outras regiões. Interessados, currículos no e-mail recrutamento.visa@suzantur.com.br. Essa é a sua chance de trabalhar na Gontijo ou na Itapemirim, dependendo da sua função. Vale lembrar que não adianta você entrar em contato com o canal. É necessário você procurar a empresa de ônibus, caso esteja interessado na vaga. E corra, porque olha, as vagas acabam num piscar de olhos. Boa sorte a todos! Hora do nosso resumo de notícias da semana. Foi destaque aqui no canal o início das operações da Nova Itapemirim na linha Belo Horizonte-Serra. A empresa também abriu vagas de emprego para motoristas de ônibus. Emprego também na Gontijo, que abriu vagas no setor contábil. No Grupo Comporte, o Expresso de Prata está com a corda no pescoço, podendo acabar a qualquer momento. Já a Aviação Cometa, em São Paulo, iniciou a operação da linha Franca Praia Grande. Também em São Paulo, a Artesp autorizou empresas de ônibus a iniciarem e paralisarem a operação de várias linhas. Em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes liberou cerca de 100 ônibus dos atos do 8 de janeiro. Por fim, nessa semana, vimos vários acidentes com ônibus, e infelizmente alguns com mortes e feridos. Essas foram as principais notícias dessa semana. E antes da gente encerrar, uma última notícia para você. O governo federal, através do programa Caminho da Escola, projeta mais de 11 mil encomendas de ônibus escolares em 2023. E mais uma vez, o programa deve ser a salvação das fabricantes de carrocerias e chassis, em meio à queda no número de vendas devido ao Euro 6 e à falta de insumos e componentes no mercado. Já no Amazonas, a tarifa dos ônibus urbanos em Manaus sobe amanhã domingo, de R$ 3,80 para R$ 4,50. No Distrito Federal, subiu a passagem dos ônibus que fazem a ligação entre o DF e Planaltina de Goiás. Olha aí, na ligação Planaltina de Goiás, o novo valor ficou fixado em R$ 4,70. No trecho Sobradinho Planaltina de Goiás, o preço subiu para R$ 5,80. E por fim, na linha Brasília Planaltina de Goiás, o valor foi para R$ 8,85. Em São Paulo, a Artesp realizou o reajuste de 18% nas passagens dos ônibus intermunicipais do estado. Os novos valores passam a valer apenas em 1º de julho. Além disso, a Artesp realizou o chamamento público de empresas de ônibus que estejam interessadas pela linha Palestina São José do Rio Preto. O trecho era operado pela Transrápido São Francisco. O prazo é de 180 dias. Em Suzano, a Prefeitura Municipal, com a Radial Transportes, renovou por mais 10 anos
a concessão do transporte público da cidade. A Radial opera no município desde o ano de 2013, com 22 linhas. Enquanto muitas cidades aumentam o valor das passagens, Itabira, em Minas Gerais, vai na contramão e reduz o valor da passagem para R$ 3. É a segunda vez que a passagem cai no município. No Mato Grosso do Sul, o governo do estado vai abrir uma espécie de voucher que vai pagar a CNH para mais de 1.000 motoristas que querem trabalhar com ônibus ou caminhão. O programa vai bancar os custos para as pessoas que querem conseguir categorias D e E da CNH. Terão prioridade pessoas que atendem critérios de experiência, faixa etária e formação escolar, além também de pessoas desempregadas ou fora do mercado de trabalho. Quem teve a CNH cassada, suspensa ou até mesmo condenada por algum crime de trânsito não terá direito de participar. Por fim, no Paraná, a Eletra anunciou que vai testar mais 2 ônibus elétricos em Curitiba, sendo um veículo de 15 metros e um articulado. Na próxima segunda, começa a rodar na capital paranaense um veículo padrão também da Eletra. Esse veículo nós mostramos aqui no canal para você e foi anunciado pela Prefeitura de Curitiba há cerca de uma semana. Sendo assim, em breve, Curitiba terá 4 ônibus elétricos em testes, sendo 3 da Eletra e 1 da PIT. Vale lembrar que o prefeito Rafael Greca prometeu 70 veículos com 0 emissões de poluentes no ano que vem em Curitiba. Assim encerramos esta edição de sábado do Jornal do Ônibus, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Voltamos amanhã aqui no canal com um vídeo mega especial para você, às 7 da noite. Curta, comente e compartilhe. Uma boa noite e um bom fim de semana para todos nós.